governo federal bloqueou mais de 6 bilhões de reais dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. Tudo isso para cumprir o teto de gastos e também para incluir o aumento de 5% do funcionalismo público. Nós vamos então conversar ao vivo. Nós iríamos a Brasília conversar com a nossa correspondente Camila Andrade com essas informações. Tivemos um problema na conexão, mas o fato é que 14% serão cortados e eu acho que nós temos até uma entrevista, em relação a esse assunto, para que a gente possa entender um pouco mais, contextualizar um pouco mais desse corte de gastos anunciado no fim de semana pelo governo federal e que vai afetar diretamente a Universidade Federal e outras universidades no Brasil. Vamos ouvir. O governo federal brasileiro procedeu, na última sexta-feira, uma série de bloqueios orçamentários em vários ministérios, mas eu considero que realmente trágicos foram os bloqueios que aconteceram. No Ministério da Educação, de mais de 3,2 bilhões de reais, e no Ministério da Ciência e Tecnologia, de quase 3 bilhões de reais. É uma tragédia nacional que logo a ciência, as universidades, os institutos, que tiveram todo esse papel estratégico e reconhecido por todos no momento de pandemia, paguem quase metade da conta desse reajuste para os servidores públicos federais, que é um reajuste justo e esperado em vista da defasagem dos seus vencimentos. Mas a prioridade do governo em colocar essa fatura para essas áreas é absolutamente inaceitável. Esse daí é o reitor da Universidade Federal do Paraná e esse corte de verbas, claro, é assunto para o nosso comentarista, o Mike Souza, que já está aqui com a gente. Mike, as universidades falaram muito hoje ao longo do dia, tanto a federal quanto outras Brasil afora, culpando o governo federal, mas eles têm que culpar quem de verdade? Boa noite. O Congresso Nacional. Boa noite, escola, para você e para todos que nos acompanham. Muitos congressistas colocaram a culpa dessa reorganização das verbas no governo federal. Alegaram o tal orçamento secreto? Vamos lá. O chamado orçamento secreto são, na verdade, emendas parlamentares. Emendas têm esse nome porque são indicadas e aprovadas pelos parlamentares, horas. Eles apenas mandam para o executivo e o presidente tem que pagar. Outro ponto importante é o seguinte: o que boa parte da imprensa chama de cortes, na verdade é contingenciamento. Vou explicar. Todo ano o governo apresenta uma previsão de arrecadação. O que acontece é que muitas vezes essa previsão não se confirma. Então os valores que tinham sido programados para se investir em cada área não são feitos por causa da falta de recursos disponíveis. É como na casa da gente. Quando não entra aquele dinheiro extra daquele bico que a gente faz, temos que cortar o que tínhamos planejado fazer com esse dinheiro. Então, essa coisa que a esquerda vende, que o presidente Bolsonaro é malvado e quis de propósito cortar o dinheiro das universidades federais, não é verdade. Aliás, é bom lembrar aqui que o maior contingenciamento da última década ocorreu lá em 2015, no governo Dilma Rousseff, que bloqueou 9 bilhões e 400 milhões de reais da educação. O reitor da Federal está falando aí que não vai conseguir ficar de portas abertas até o fim do ano. Ele, que aliás não parecia nem preocupado em deixar a universidade aberta, porque manteve a instituição fechada por muito mais tempo do que as universidades privadas e as escolas. Mas vamos lá, o orçamento anual da UFPR gira em torno de 1,5 bilhão de reais. Como um gestor que administra todo esse dinheiro diz agora que não vai conseguir pagar a conta de luz e de água? De duas uma, ou é incompetência ou má vontade por questões políticas. Escola. Valeu, Mike, pela sua opinião. Até amanhã. Até amanhã. Manu.